Bem-vindo, Sérgio Amadeu, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. E aí? Não Como sabia que estamos? você torcia para o Palestino do Chile? Como? Palestino do Chile? Palestino do Chile. Cara, no Chile tem um time chamado Palestino. Pensei que não, é a bandeira palestina. É a Vai bandeira saber. palestina lá do Oriente Médio. Essa é a ideia. Mas o palestino é uma comunidade de palestinos no Chile muito grande. Aliás, é uma das maiores comunidades do Chile. Tem um Olha bairro só. chamado Palestino. E tem um clube de futebol, que é um clube que ganha os jogos. Aí. Esses dias ganhou, acho que na Libertadores Sul-Americana de alguém, Legal. de algum time brasileiro. Eu já li sobre isso, vi algumas fotos, tal. É legal ter. Agora, um outro lugar que eu sempre gosto, quando falam disso, eu me lembro. Um lugar que me chamou muito a atenção o ano passado foi a Irlanda. A Irlanda, cada cidadezinha tem lá uma bandeira da Palestina, eles têm uma proximidade com a causa, porque eles também foram durante muito tempo um povo invadido, né, pelos ingleses. Então eles têm uma sei lá, uma empatia com os palestinos, né? Vários lugares, né? Muito interessante isso. Mas é isso aí. Na Turquia, a gente teve na Turquia Uhum. muita solidariedade aos palestinos. Sim, sim. Aqui agora que na USP, né, os estudantes estavam fazendo um acampamento seguindo o exemplo dos americanos para pedir, né, o fim do massacre em Gaza. Eu acho bem legal acontecer isso na USP, apesar que ainda é pequeno a solidariedade. Apesar que cá entre nós, São Paulo teve manifestações grandes, é que a mídia não cobre, né? Obviamente, a mídia é sionista no Brasil, ou está sob o controle do sionismo, né? E é preciso deixar bem claro: o sionismo é um projeto colonial que não tem o menor sentido de existir, né? É uma coisa que coloca os palestinos como cidadãos de segunda categoria no território onde eles sempre habitaram, junto com judeus, junto com árabes, com pessoas de diversas religiões. Quer dizer, é como se no Brasil, aliás, tem esses projetos, né? Você tivesse um Estado fundamentalista evangélico, né? E que todos que não são teria que perderiam direitos, não teriam determinadas condições de equidade. Então, eu não acho que a gente possa conviver mais com esse tipo de coisa racista, fascista, colonialista, né? E é isso. O mundo inteiro ele está fazendo protestos a favor da Palestina, e o problema é um problema que os Estados Unidos, apesar de estar pedindo o cessar-fogo também, né, agora, por problemas eleitorais, ele não. Ele continua colocando armas, continua colocando todo o apoio militar, e é isso, né? E nós estamos vivendo uma. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que, por mais que eles tenham esse apoio militar, por mais que eles tenham essa força bruta, o Exército, as Forças de Defesa de Israel, veja, numa faixa de terra minúscula, como aquela, perto da dimensão do nosso país, né, do Brasil, só para as pessoas terem uma ideia, né? Eles não conseguem dominar, né? Eles não conseguem dominar. Eles estão. Por isso que agora, inclusive, se você lê hoje o The Guardian, eles publicaram um manifesto, uma matéria, na verdade, com mães de soldados do exército lá de Israel, dizendo que seria um absurdo eles invadirem a Rafah ou determinada área, porque eles seriam alvos fáceis, né? Não sei se isso é verdade, mas eles temem muito o confronto em terra, e eles, por isso que eles fazem isso que eu considero crime de guerra, né? Jogar bombas destrutivas, burras, que matam centenas de pessoas, além dos alvos que eles querem acertar, né? É uma coisa assim
muito triste o que a gente continua vendo, né? Muito triste. É complicado. E teve agora a Crypto Rave nesse sexta e sábado. A gente queria falar disso. Antes, deixa eu só trazer uma mensagem da Marília. Sérgio, será que você estava tomando café hoje cedo na padaria Santa Marta? Achei que sim, mas não quis incomodar. Fui eu mesmo. Eu imagino Santa Marta, né? Ali quando é assim, vai lá e fala que você viu ele na fórum, que aí ele fica valoriza mais a fórum, Marília. Olha só que legal. Senão ele só vai nos outros lugares, fala, ninguém me procura, ninguém me reconhece na rua. Sem me reconhecer, meu pezinho. Mas sou eu sim, Marta. Quer dizer, Marta não, a Marta é o nome da padaria. Marília. Desculpa. Mas então, na sexta tem um evento que faz 10 anos, fez esse ano, que é um evento que surge a partir das denúncias do Edward Snowden. Então, a comunidade de desenvolvedores de segurança, de hackers do bem, para não ter que explicar muito o que é isso, de ativistas de direitos digitais, direitos humanos, eles criaram um evento, né, que é uma rave, começa às 18 horas da sexta e vai até às 18 horas do sábado. E ele ensina as pessoas técnicas de proteção online, como usar criptografia, mas também passou com o tempo cada vez mais fazer o debate sobre o uso da tecnologia, o uso em defesa de direitos e não para retirar direitos. O evento é esse. E na abertura teve a Hannah, que é uma jornalista que cobre a faixa de Gaza e a Cisjordânia, e ela mostrou como foi utilizado, né, as redes sociais que foram mapeadas, durante muito tempo têm sido mapeadas, os moradores de Gaza, né, têm toda a sua comunicação mapeada, controlada, escaneada, todas as ligações de celulares, tudo que eles fazem, eles mapeiam, e aí ela mostrou que tem um projeto que se chama Lavender, que antes de começar a guerra, eles com essa base de dados, eles tentaram identificar, por aquilo que as pessoas conversavam e postavam em redes sociais, tentaram identificar quem seria possivelmente um membro do Hamas. Olha que loucura. E aí, por isso que eles começaram a acertar 37 mil alvos. E quem descobriu isso foram jornalistas israelenses, obviamente, jornalistas que fazem o seu trabalho extremamente sério de levar o fato, né, para além da guerra, né? Eles levaram esse fato, mostraram que é uma fábrica de produção de alvos civis, e tem um desses programas é identificar quando o cara está em casa, o membro do Hamas está em casa com a família, eles mandam um míssil. Quer dizer, é uma coisa, crime de guerra. E eu já estava pesquisando isso de uma outra forma, e eu apresentei no sábado todo um pensamento de um general brigadeiro do Exército, das Forças de Defesa de Israel, que foi extremamente esclarecedor. É um livro de 2021, que não tem traduzido em português, né? Que a gente pode chamar de uma equipe humano-máquina, um time humano-máquina de ação, é o nome do livro, né? E esse livro, ele diz claramente, antes de começar a guerra, a gente tem que ter 80 mil alvos, qualquer guerra, e tem que produzir 1.500 alvos por dia. Você falou, o que é isso? É o seguinte, ele até cita, assim como o algoritmo do Facebook escolhe quem deve ser seu amigo, ou quem deve ver cada dia o que você vai ler das suas postagens, esse algoritmo nosso, ele tem que pegar informações da população ali, dos nossos possíveis inimigos, criar os alvos em potencial, a ponto que, se começar uma guerra, a gente já inicia a guerra atuando contra alvos. Ou seja, não mais em batalha, simplesmente. Atingir a pessoa na casa, atingir a pessoa na rua, atingir a pessoa na escola. Quer dizer, é uma loucura isso. Isso tem que ser considerado, esse tipo de ideia, crime de guerra. Pegar rastreamentos de redes sociais para a produção de alvos militares. Isso não existia antes.
Uma coisa é você falar, a CIA já investigava todo mundo. Sim, o Snowden, inclusive, mostrou que a NSA tentava rastrear todo mundo com a ideia de saber quem é e quem não é terrorista. Imagine o que é isso, né? Saber quem é e quem não é terrorista. Então, eles... Pagou do nada. Agora é. Voltei? Voltou. Voltei? Então, Voltou. Agora é para fazer alvo militar, né? Você busca informações. É um absurdo isso, né? E uma outra coisa, Adri, que me chamou a atenção, uma coisa muito louca, é que eu até fiz essa afirmação, as pessoas falam, você é meio exagerada, mas não é. A Amazon, o Google e a Oracle são parte hoje, e a OpenAI em breve, da infraestrutura indispensável da guerra. Eu mostrei os contratos, nós estamos vivendo um momento no mundo onde esses exércitos, essas forças de segurança militar estão dobrando seus orçamentos, então tem muito dinheiro, e essas plataformas vão atrás do dinheiro, né? Então elas estão indo pegar contratos militares absurdos, contratos gigantescos, e eles têm um contrato, inclusive, conjunto, né? Oracle, Microsoft Azure, a AWS, que é a Amazon, eles têm um contrato onde as Forças Armadas Americanas vão utilizar essa infraestrutura a que tiver mais disponível, mais próxima da área de combate, porque eles vão usar toda essa tecnologia de mapeamento, de cruzamento de satélite, de banco de dados, para poder orientar as unidades no solo, as unidades em combate. Então, a famosa nuvem não é mais aquela nuvem fofinha, bonitinha. É a nuvem do demônio. Ou seja, né, eles mapeiam todos os alvos em aliança e aliados a essas empresas que detêm os dados, né? Se isso poderia ser evitado ainda se os dados fossem de propriedade dos governos ou propriedade do... Porque na verdade, o que está acontecendo, na verdade, é que tem uma expressão, Dri, que é muito antiga, mas foi muito usada, que chama complexo industrial militar, né? Dizia que os Estados Unidos têm uma relação muito forte entre a sua indústria, seja ela qual for, com as Forças Armadas. Você vê a Boeing. A Boeing, ela só não faliu porque tem contratos com a NASA e com as Forças Armadas Americanas. Então, eles têm contratos, várias empresas, etc. Mas o que acontece que está acontecendo atualmente? Há um grau elevado de terceirização. Inclusive, no livro que eu me reportava, desse general brigadeiro israelense, ele diz com todas as letras: precisamos romper com o preconceito de tratar essas questões estratégicas dentro do Estado, internamente. A gente tem que tratar com aqueles que têm o mais alto nível tecnológico, e, portanto, são as empresas de mercado, em especial as americanas. Portanto, a infraestrutura da guerra não tem que estar dentro do Estado mais, tem que estar na mão da Amazon mesmo. E aí, aquilo que era um complexo militar industrial não é mais, Dri, é um complexo militar industrial de entretenimento plataformizado. Porque já há um tempo atrás, alguns teóricos de relações internacionais já diziam que o complexo industrial militar tinha também agregado o complexo militar industrial midiático e de entretenimento, porque eles faziam parte de uma única estratégia que alguns chamam de guerra híbrida, mas que sempre foi uma guerra que envolve a mídia e envolve o entretenimento. O cinema envolve o rádio, envolve aquilo que é a propaganda de guerra. Só que agora é o complexo industrial militar midiático de entretenimento plataformizado, na mão das big techs. Né? E aí a minha pergunta, Adri, é o seguinte: e agora? Para aquele pessoal nosso que diz, não importa onde estão os dados nossos, se a gente tiver algum confronto sério, mesmo que não militar, com um país desses, principalmente Estados Unidos, nós estamos falando com empresas que fazem parte
da estrutura de segurança. Não dá nem mais para dizer que elas são apartadas, elas estão dentro dos conselhos de segurança, dos conselhos de definição estratégica dos Estados Unidos. É só você ver recentemente, alguns dias, a OpenAI e a Microsoft eram destacadas em todos os jornais americanos como uma das 18 Big Techs, grandes empresas de tecnologia, que tem assento no Conselho de Segurança Interno dos Estados Unidos. Né? Mas eles também têm no Conselho de Segurança Estratégico. Então, mas não é só mais assento, agora eles têm contratos que já existiam, mas que agora são elementos indispensáveis da guerra, elementos que fazem parte de uma lógica que é usar todos os recursos possíveis para a vitória no terreno militar. Então, nós estamos falando de coisas muito sérias. Talvez, Dri, a gente tenha que exigir que os dados dos brasileiros não possam ser retirados do país. Aí você vai dizer, mas eles retiram. Bom, mas aí eles vão estar fazendo uma ação ilegal. É difícil uma empresa grande fazer ação ilegal por muito tempo sem ninguém saber. Dá para fazer sim, claro que dá. Mas entenda, a ideia de ter uma regulação, que eu estou agregando uma questão, porque a regulação do PL 2630 era para controlar a concentração econômica, para controlar o discurso mentiroso. Vocês estão vendo aí no Rio Grande do Sul absurdos que foram feitos, né, para controlar a desinformação e para garantir a liberdade de expressão, né? As Big Techs não podem, Facebook, de repente, ou o YouTube, ou qualquer um, muda aí o algoritmo e tira vocês do ar a bel prazer deles, não vai poder mais. Ou seja, tem que garantir a liberdade de expressão. Agora, a extrema-direita fala outra coisa, mas veja, eu estou agregando a essa discussão uma nova. Nós precisamos, talvez, por causa dessas últimas revelações, da centralidade dessas corporações, principalmente a Amazon, Microsoft, Google, OpenAI, a centralidade deles como máquinas de guerra, eu acho que a gente deveria repensar se os dados podem sair do Brasil e se eles podem cruzar qualquer tipo de dados sobre nossa população. Eu trago essa questão e acho que isso é muito sério. Mas é uma pena que o governo não pense assim, né? O governo, eu acho ele tem algumas pessoas muito ingênuas ainda, sabe? Assim, não estão percebendo para onde está caminhando o planeta, né? Sei lá, eu acho difícil. A gente devia proteger os nossos dados, a expressão das nossas atividades, do nosso dia a dia, né? A faixa de Gaza está vendo isso hoje agora, né? Claro, é uma situação muito diferente e tal, mas é bem perigoso o que está rolando por lá. Com certeza. O pessoal está pedindo, faça um super corte, vamos fazer um super corte da fala de Sérgio, a Carla também. Nossa, pelo relato de Sérgio, somos todos possíveis alvos e somos todos controlados, um grande projeto colonial para o mundo. E se quiserem acabar com, vão ter todos os dados de todo mundo, né? Porque estão todos nas mãos dessas Big Techs, resumindo. Rodrigo, só falar com a Carla, eu falei que eles tentam nos controlar. Agora, que eles conseguem controlar é um pouco diferente. Eles controlam a rede, controlam a plataforma, mas ele não controla o que a gente pensa. Eu só quero fazer essa diferença. Vocês veem que eu não uso muito o termo manipulação, porque foi um termo contaminado. Né? Eu uso até um termo modulação, quando eles querem nos orientar, né? Modular nossa atenção. Mas, sem dúvida nenhuma, eles tentam exercer o controle. É uma rede de controle, né, que é só a gente ver. O nosso entretenimento hoje está toda dentro da internet. A própria TV aberta usa o protocolo IP. Tudo caminhou para dentro da internet, né? E as plataformas, elas são a mediadora da nossa vida. Nós dependemos do Google, do YouTube, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, Olha só, eu não conheço ninguém, eu sei que existe, mas eu vou falar para todas e todos que estão nos ouvindo.
Eu não conheço ninguém que não usa esse aparato tecnológico das Big Techs. Eu não conheço ninguém. Ou o cara usa o WhatsApp, ou ele usa Telegram, ou ele usa o Facebook, ele usa necessariamente o celular. Eu não conheço ninguém. Mesmo quem não use, quando ele entra na televisão, a televisão já está sendo organizada por esquemas onde os dados da Globo estão na mão só da Globo, é só a gente ir lá ver. Os dados do governo federal estão na mão só do governo federal? Não estão. Estão na mão da IBM, estão na mão da Amazon. Os dados da saúde no Brasil estão na mão só de empresas públicas por serem dados sigilosos? Desculpe, por serem dados sensíveis. Nem todos são sigilosos, mas alguns devem ser totalmente protegidos, né? Não estão. Estão fora do Brasil. Grande parte deles a gente não sabe nem quem está. Você usa a lei de acesso à informação e pergunta para o órgão público. E não é nem maldade. O órgão público muitas vezes nos responde: eu não sei onde está. E não sabe mesmo. Ou seja, é pior do que saber. É uma situação... mas é o lance, né? E por que eu falo de dado? Porque o dado é o insumo da inteligência artificial, gente. Não tem inteligência artificial hoje sem dados. Serginho, eu estava te ouvindo o tempo todo aqui, só que eu caí e fiquei uns 15 minutos tentando voltar. Dava dando pau, meu computador travou, mas eu estava te ouvindo. Tranquilo. Não penso que eu tinha te abandonado, tranquilo. Não. Legal. Muito bom. Nossa, é muito importante essa aula aqui do Serginho. E o Joaquim Silvino diz: e os ataques que a Dataprev vem sofrendo? Olha, Silvino, eu não estou acompanhando os ataques, eu não sei exatamente quais são, mas o governo sofre muitos ataques, né? Ele sofre muitos ataques em infraestruturas críticas. A Dataprev é uma infraestrutura crítica, ela tem uma equipe de segurança muito boa, mas boa parte dos dados da Dataprev também não estão com a Dataprev, estão com a Amazon. Mas, claro, a infraestrutura da Amazon, do ponto de vista de um ataque externo, é muito forte e tal, mas recentemente, eu ouvi o presidente do Serpro dizendo que ele vai colocar até outubro uma nuvem soberana hospedada no Brasil. Eu só quero ver ele convencer os ministérios a trazer os dados de fora para dentro, né? Só quero ver ele fazer isso. Mas se ele está fazendo isso, eu parabenizo se isso for de fato, não for só mais uma máscara, né? Eu trouxe para o multicloud, só que o multicloud é que nem o SerproBot do Solgov. Ele está no Serpro, só máscara. Os dados estão lá na IBM. Então não vale, né? Tem que ser para valer. Mas a iniciativa dele, eu parabenizo essa iniciativa. E um cara muito sério, gente, que vocês podiam trazer aqui, talvez vocês já tenham trazido, é o Márcio Postman. Ele está com uma política de dados muito relevante, muito importante, e ele está percebendo que o IBGE tem que construir uma infraestrutura para que os dados geográficos da nossa população não sejam alocados fora do nosso país. Ele vai fazer uma conferência, me parece, ele está com uma política muito avançada, viu? O cara, professor Márcio Postman, está aí falando por que ele tem que ser um gestor público de primeira linha, porque ele tem a noção da economia, tem a noção das necessidades estratégicas do país. Muito bem. Muito Falou. Obrigado, professor Sérgio Amadeu. É isso aí. E aí eu vou aproveitar, vou fazer que nem você faz comigo, Renato, só que eu vou fazer com a Adri. Odri, depois me manda aquela... Você deve ter aquele endereço do cara que faz cortina lá em Gonçalves. Manda por WhatsApp, por Telegram, por Signal, por onde você quiser. Você quer fazer cortinas. Até mais tá aí. Bom, Serginho. Obrigada, Valeu. Sérgio. Amanhã estarei em São Paulo, depois eu te dou um toque. E feliz segunda.